Então, pessoal, vamos estar dando início a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre as leis da gravitação universal e, né, isso inclui as leis de Kepler. Então, a gente vai entender primeiramente o seguinte, tá? Na antiguidade, de uma maneira histórica, acreditava-se que o nosso planeta, o planeta Terra, ele era o centro do universo e que os demais astros ficavam girando em torno dele. É claro que antigamente, inclusive até hoje, algumas pessoas acreditam que a Terra é plana, mas na verdade eu acho que a maioria dessas pessoas que acreditam que a Terra é plana, acho que é mais zoeira do que realidade mesmo. Mas um pouco depois de sabermos que a Terra é redonda, esférica, né? Aí acreditou-se que a Terra era o centro do universo e que os demais astros faziam órbitas em torno da Terra, tá? E que o Sol estava numa dessas órbitas em torno da Terra por conta do movimento circular que o Sol descrevia todos os dias ao redor da Terra, iluminando partes diferentes em horários diferentes, tá? Então nós tínhamos lá a Terra como centro, depois vinham os outros planetas, tá? Então vem os planetas e o Sol, tá bom? Então acreditava nesse modelo aqui. Porém, depois de algum tempo, esse modelo não conseguia explicar muitas outras coisas, porque esse modelo estava limitado, ou melhor, quando os físicos, os matemáticos, né, quando os cientistas olhavam para o céu e começavam a anotar os dados referentes aos movimentos dos planetas, esses planetas aqui, essa forma como era representado, não descrevia bem o que acontecia na realidade. Então, aconteciam uns movimentos meio estranhos, como, por exemplo, imagina que isso aqui é a superfície da Terra, de um mundo da Terra. Ao invés, por exemplo, do Sol fazer esse movimento aqui certinho, né, circular certinho, ele fazia mais ou menos um movimento assim. Parecia que ele ficava dando voltas como se fosse um movimento assim, como se fosse uma hélice, né, uma elipse assim, fazendo esse movimento de ir e depois voltava, como se estivesse ligando a trajetória dessa maneira. E aqueles fenômenos não conseguiam, né, explicar até então, esse modelo não conseguia explicar, de certa forma, o que de fato estava acontecendo na realidade. Por conta disso, houve a necessidade de, então, produzir novos conceitos físicos para descrever, então, o movimento dos planetas. E isso foi bem interessante, porque com isso houve uma corrida, de certa forma, para vários físicos conseguirem chegar a uma conclusão, tá? Que a gente vai chegar agora. Claro que isso é o resumo do resumo, tem muito mais coisas por trás disso, vocês vão estudar várias, se vocês forem pegar os fenômenos históricos por trás de tudo isso que eu acabei falando para vocês até agora, vocês vão encontrar bastante coisa para estudar, tá bom? Mas aí, como a gente não tem tempo, até porque é um conteúdo que, a priori, vocês já estudaram, eu sei que toda aula eu falo isso, né? Vocês já estudaram isso, vocês já viram isso, mas é isso mesmo, tá, gente? Não tem como a gente correr muito disso, porque, de certa forma, já foi visto por vocês, já foi estudado, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui as leis de Kepler, vou colocar toda ela aqui, apresentar ela para vocês, para a gente ver. Vou pegar, então, alguns problemas para a gente resolver, tá? Eu quero só encontrar aqui as imagens da lei de Kepler que eu tinha separado. Para a gente poder começar a brincar aí com esse conteúdo físico bem importante, que é o estudo do movimento dos planetas, tá? Deixa eu pegar aqui. Quem quiser acompanhar isso pelo revisional, tá, pessoal? A página referente a essa aula está na página 55, tá? Vai ter o modelo do sistema solar, a gravitação universal e os satélites artificiais, tá? Página 55. Aí vai ter um resumo dos modelos, que é bem interessante, mas eu quero trabalhar simplesmente a parte agora mais conveniente para o nosso estudo em si e não perder muito tempo, tá? Então, vou printar aqui algumas coisas. A primeira delas são as leis de Kepler, tá? Aí chegou um momento em que começaram a se estipular o que hoje nós conhecemos como
como sendo verdade, tá? A primeira delas, que eu vou mostrar para vocês aqui, são as leis de Kepler. Elas são bastante importantes, porque através dela Newton conseguiu mostrar algumas coisas referentes ao movimento, tá? Então vamos lá. A primeira lei de Kepler diz para a gente que os planetas descrevem órbitas elípticas com o Sol num dos focos, tá? Elipse é uma figura geométrica que provavelmente vocês viram em matemática, mais ou menos como esse formato aqui, não necessariamente nesse ângulo, pode ter em vários ângulos diferentes, mas só para a gente representar, ela fica dessa maneira. Para que funcione de uma forma mais interessante, deixa eu mostrar aqui uma imagem do livro, tá? Porque vai ficar mais bonitinho. Inclusive, a minha dissertação de mestrado foi provar as leis de Kepler, tá? Através das leis de Newton, utilizando uma física diferente da física newtoniana. A física newtoniana foi aquela que a gente já abordou. Força é igual a massa vezes aceleração, princípio da inércia, ação e reação. Então, eu fiz essa parte também, mostrei pelas leis de Newton, que já tem trabalho feito nisso. E aí depois eu peguei e na minha dissertação de mestrado provei essas leis de Kepler, essas três aqui, agora utilizando uma mecânica diferente, que é chamada de mecânica lagrangiana, ou seja, através dos conceitos que Lagrange, um outro físico, desenvolveu. Isso não vem ao caso, mas só para deixar como curiosidade para vocês, tá? Então, a primeira lei diz o seguinte: os planetas descrevem órbitas elípticas, ou seja, nesse formato, não no formato circular, com o Sol num dos focos. De certa forma, para a antiguidade errar se é uma elipse ou se é um círculo, isso não é um erro tão grande, até porque, digamos assim, essa elipse ela é quase um círculo, então era um erro de certa forma aceitável, tá? Até porque hoje, quando nós fazemos exercícios das leis de Kepler, geralmente nós consideramos as órbitas como círculo, porque fica muito mais fácil calcular, tá? Segunda lei de Kepler diz que o raio vetor, esse aqui, ó, esse que liga o Sol ao planeta, tá? Por exemplo, aqui e aqui, diz para ele que ele descreve áreas iguais, ou seja, em tempos iguais. Isso significa dizer que o tempo que o planeta, vamos supor que isso aqui seja de planeta Terra, o tempo que o planeta Terra leva para sair daqui e chegar aqui, vai gerar, tá, imaginariamente, tá, isso não é real, mas é algo imaginário que a gente pode imaginar que faça, e isso serve bastante para a gente poder prever, por exemplo, posições de planetas e astros no espaço, para quando você enviar, né, o planeta Terra, a NASA, enviar um foguete, por exemplo, para um determinado planeta, quando ele chegar lá, naquele local, o planeta vai estar lá, tá? Depois eu vou explicar um pouco sobre isso. Mas vamos lá. Então, essa propriedade diz para a gente que essa áreazinha que aparece aqui, tá, ela varre, ela descreve uma área igual a essa aqui, se o tempo que o planeta demora aqui for o mesmo daqui. Aí vocês poderiam pensar assim, mas professor, essas áreas são diferentes. Não, elas serão iguais, porque o problema aqui é que a velocidade do planeta, quando ela está mais próxima do Sol, é muito maior. Isso ocorre porque a força gravitacional, que a gente vai ver daqui a pouco, a força de atração gravitacional é maior aqui do que aqui. Quanto mais próximo os astros estiverem, maior é a força gravitacional entre eles, tá? Mas vamos explicar aquela parte que eu falei para vocês sobre adivinhar onde o planeta vai estar, né? Basicamente é o seguinte: imagina que você quer mandar uma sonda do planeta Terra para o planeta Marte. Então, não é só você pensar assim, olha, não é, por exemplo, como a gente faz aqui no planeta Terra. Se eu quero chegar, por exemplo, da minha casa e eu quero ir lá para a escola, tá lá a escola toda bonitinha, cheia de sala lá, e eu quero chegar lá, basta eu sair da minha casa e a escola vai estar lá, no mesmo lugar, certo? Sempre. Mas isso porque o nosso referencial é o planeta Terra inteiro. E apesar do planeta estar girando, em cima da camada de terra, as coisas que estão paradas em repouso em relação à Terra, continuam em repouso em relação à Terra. No caso, a escola, a nossa casa, sei lá, a universidade, a praça, a rodoviária, Cuiabá, São Paulo, eles estarão no mesmo lugar. Eles não vão se modificar conforme o tempo. A não ser, claro, que caia, destrua alguma coisa lá, sei lá, um alienígena,
uma raça alienígena super desenvolvida chegue lá e, tipo, tire as coisas de lá para que isso aconteça, tá? Mas o foco aqui é vocês entenderem o seguinte, quando é no espaço, isso não é bem assim. Por quê? Porque ao mesmo tempo que o planeta Terra está aqui, nesse ponto, vamos supor que esteja o planeta Terra, tá? Quando você lançar, por exemplo, imagine que aqui seja Marte. Você não pode lançar uma sonda para Marte em linha reta aqui. Por quê? Porque quando a sonda chegar aqui, Marte não vai estar aqui. Aí a sonda teria que esperar 1 ano para Marte dar a volta, 1 ano de Marte, não 1 ano da Terra, para que Marte volte para cá. Isso não é tão interessante. Por isso que, quando você estuda esse processo aqui, é interessante que você adivinhe. Por exemplo, Marte está aqui hoje. Se demora 1 ano da Terra, 365 dias, para a sonda chegar em Marte, onde Marte estará daqui 365 dias? Marte vai estar aqui, então eu vou mandar a sonda para cá. Mas tem um Sol aqui, então eu tenho que calcular o desvio para a sonda vir para cá. Então eu preciso levar essas coisas em consideração, por isso que essas leis são importantes, não são tipo leis aleatórias, elas são importantes para o cálculo, para quando você possa determinar onde um planeta vai estar. Terceira lei de Kepler, o quadrado dos períodos de revolução T são proporcionais aos cubos das distâncias R do Sol aos planetas, tá? E isso aqui vai fazer mais sentido quando nós usamos a matemática por trás, tá? A matemática que está aí inclusa nas leis de Kepler, que eu vou mostrar para vocês as fórmulas agora, tá bom? Bom, só um detalhe. Alguma dúvida até aí, pessoal? Quem tiver dúvida, pode levantar aí a mão, usar aí a ferramentinha aí que a gente vai estar discutindo, tá bom? Se for só para levantar a mão e dizer se não tem dúvida, nem precisa, tá? Tem a mãozinha agora, Yuri. Tá bom? Então só lembre o seguinte, ó. Se for para dizer assim, olha, professor, não tenho dúvida, não precisa vir aqui ficar tem, abaixando, levantando a mão, viu? Então, vamos continuar aqui. Espero que vocês tenham entendido até essa parte aí, esse processo aí bem interessante, que é o estudo do movimento dos planetas. Eu vou pegar aqui, vou mostrar para vocês as fórmulas daqui a alguns minutos, tá? Vou pegar elas que estão aqui meio que separadas. A terceira lei de Kepler, que eu vou mostrar para vocês, ó. A fórmula da terceira lei. Essa aqui. Então, pela terceira lei de Kepler, o que diz ela para a gente? Que é chamada de lei dos períodos. O período, o quadrado dos períodos, que é esse aqui, a letra T maiúscula, a gente já estudou, né, em movimento uniforme, o movimento circular, mais precisamente, a letra T maiúscula representa período, que é o tempo para que um ciclo seja completado, ou seja, nesse caso, é a quantidade de dias que um planeta, ou horas, ou segundos, né, ou minutos, ou anos da Terra, por exemplo, que um planeta leva para dar um giro em torno do Sol. E esse A aqui é o cubo, né, esse A ao cubo, são as distâncias médias dos raios, tá? Do Sol aos planetas, ou seja, a distância do Sol ao planeta, e geralmente a gente pega o semi-eixo maior, por exemplo, da elipse, que seria esse aqui. Lembre-se que quando a gente está estudando elipse, a gente tem um ponto aqui que a gente chama de periélio e um ponto de afélio. Periélio mais perto do Sol, tá? Então, se vocês quiserem decorar isso, pensem no periélio, P de perto, e afélio de afastado, de mais longe, tá? É o ponto mais longe da Terra ao Sol. Que é interessante, aí talvez vocês decorarem assim, para facilitar a vida de vocês. E como a gente já havia discutido no início, né, as leis de Kepler, elas culminam na demonstração em que Newton faz uso, né, dessas leis e usa suas próprias leis, a primeira lei de Newton, a segunda e a terceira lei, inércia, dinâmica e ação e reação, para chegar
na lei da gravitação universal, e com a lei da gravitação universal, demonstrar que elas são verdadeiras, tá? Então, Newton tem aquela velha história dizendo que uma maçã caiu na cabeça dele, que ninguém tem certeza se isso é verdade ou não, mas ele explicou que matéria atrai matéria na razão direta do produto das suas massas e na razão inversa do quadrado de suas distâncias. Ou seja, ele descobriu que a força de atração gravitacional é dada por uma constante G que multiplica as massas dos corpos, tá? A massa dos corpos, dividido pela distância entre desses corpos ao quadrado. Essa constante G, ele mostrou que o valor dela é aproximadamente 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 unidades do sistema internacional, tá? Então ele valia esse valorzinho bonitinho aí. Dependendo do livro, pode ser que ele use só 6,7 ou alguma questão vezes 10 a menos 11 ao invés de 6,67. Essa daqui é uma das constantes universais, tá? Essa é chamada de constante universal da gravitação. E, né, para a gente ficar craque aqui nesse estudo, nós vamos fazer alguns exercícios da gravitação universal. Mas antes disso, deixa eu falar um pouco para vocês sobre o campo gravitacional, que eu acho que já é interessante incluir, junto desse estudo, o campo gravitacional, que eu já vou mostrar agora para vocês também, que faz parte da mesma família, né? Geralmente, nós estudamos a atração gravitacional de corpos pequenos com um corpo muito grande, que é o caso, por exemplo, de um satélite com um planeta. Então, para a gente estudar o campo gravitacional na superfície de um planeta, nós usamos essa fórmulazinha aqui. Lembre-se o seguinte: primeiro, se um corpo está na superfície de um planeta, uma das forças que atuam sobre esse corpo é a força-peso, que é massa vezes gravidade, tá? Porém, pela lei de Newton, nós sabemos que a força gravitacional é a constante gravitacional vezes o produto das massas. Vou chamar aqui de M1, M2, tá? Vamos supor que o M1 seja o corpo da pessoa, dividido pela distância ao quadrado. Porém, se você pega um corpo e ele está isolado, né, a gente isola esse corpo dos demais, a gente pode concluir que a força-peso ela tem que ser igual à força de atração gravitacional, ou seja, massa vezes gravidade é igual à constante gravitacional e o produto das massas dividido pelo raio, que é a distância ao quadrado. Eu posso simplificar essa massa e concluir, então, que a gravidade de um planeta é dada pela constante gravitacional vezes a massa do planeta dividido pela distância que o planeta tem, que nesse caso aqui é a distância do planeta para a pessoa, mas nesse caso aqui é o próprio raio do planeta, tá? É o próprio raio do planeta. Agora, se a pessoa estiver o corpo, a partícula de estudo, estiver afastada do planeta, por exemplo, a uma determinada altura h, esse raio ele tem que ser adicionado com a altura, tá? Então, vocês observem que a diferença dessa forma para de cima é simplesmente o incremento da altura que um determinado corpo vai ter em relação ao solo, tá? E, para a gente finalizar toda essa parte teórica aqui, eu sei que talvez estou indo muito rápido, mas é para ser rápido mesmo, é só uma pincelada sobre tudo, nós vamos ver a questão das órbitas circulares, tá? Isto é, em alguns pontos é interessante a gente analisar as órbitas circulares, como vocês podem ver aqui. Uma órbita circular é aquela que em todo movimento vai ter uma única distância entre o corpo na órbita e o planeta, que no caso sempre vai ser R, tá? E aí nós vamos ter, pelo movimento circular, nós vamos ter uma única aceleração, essa aceleração vai ser a aceleração centrípeta, que é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Além disso, muitas vezes a gente precisa calcular a velocidade, por exemplo, de escape. Essa velocidade, geralmente, nós calculamos usando essa fórmula aqui, é o raio vezes a gravidade, e, por conta disso, a gente pode utilizar. Essa gravidade aqui a gente tem que ter cuidado, porque ela está vinculada ao corpo, tá? Ou seja, dependendo do planeta ou do astro que você esteja analisando, a gravidade pode mudar. Bom, para a gente não ficar só nessas palavras, eu vou pegar algumas questões
para a gente entender como que aplica aí todo esse conceito aí que eu já, né, fiquei explicando e reexplicando aqui para vocês, mas para vocês entenderem bacana mesmo como que a gente faz exercícios utilizando as leis de Kepler, gravitação universal, campo gravitacional e a órbita dos planetas, tá? Deixa eu pegar aqui para a gente fazer. Qualquer dúvida, levanta a mão, mas sem dúvida, não precisa nem levantar, viu? Para não ficar feito besta olhando aí. Quais são? Bom, vamos pegar uma questão aqui da Unicamp, questão adaptada aqui. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver bem. Se tiver pequeno, vocês me avisem, tá? Que aí eu dou uma aumentada, dou um zoom aí para não prejudicá-los, tá? Mas a questão enunciada vai dizer o seguinte para a gente, ó. A primeira lei de Kepler enuncia que os planetas se movem em órbitas elípticas e não circulares. A segunda lei enuncia que os planetas não se movem a uma velocidade constante. Como eu falei para vocês, quando está mais próximo do Sol, o planeta gira com a maior velocidade, se move com maior velocidade do que quando ele está mais longe do Sol, tá? Não é girar, é se mover mesmo para frente, né, na forma circular. Bom, aí ele diz o seguinte: é correto afirmar que as leis de Kepler, letra A, rejeitam as teorias definidas por Copérnico e são exemplo de modelo científico que passou a vigorar a partir da Alta Idade Média. Isso aqui é falso, tá? Então, ela não rejeita as teorias de Copérnico, tá bom? Só para a gente ter uma noção disso aqui, deixa eu pegar aqui para vocês. Qual que era a teoria de Copérnico, tá? Para Copérnico, os planetas estavam em órbita circular em torno do Sol, e a hipótese da existência é que existia uma esfera onde as estrelas permaneciam fixas, tá? Igual vocês veem lá igual vocês veem naqueles programas dos caras falando de Terra plana. Mas ele não rejeita a parte da esfera, porque as leis de Kepler explicavam o movimento dos planetas, né? Então eles defendiam o movimento dos planetas, nada tinha a ver com as estrelas. Hoje nós conhecemos e sabemos que as estrelas, por sua vez, como o nosso Sol, por exemplo, está também girando em torno de algo central, que as galáxias estão girando em torno de algo central. Então sempre tem algo que está atraindo, alguma matéria muito absurda, muito grande, que atrai essas coisas e que fica um movimento circular. Tá? Então a gente hoje entende que funciona dessa forma. Tá? Inclusive tem tem um vídeo do Pedro Luiz, lá do Ciência Todo Dia, que ele vai explicar um pouco sobre o que tem no interior da nossa galáxia lá. Ele vai falar um pouco sobre isso, que é interessante a gente observar que por que acontece este tipo de movimento. Tá? E aí ele dá uma luz. Nesse vídeo ele fala um pouco sobre isso, que dá uma luz para a gente do que está acontecendo no centro da nossa galáxia. Vocês estão me ouvindo? Eu tô. Pedro, o canal dele é muito bom, viu? Se vocês quiserem acompanhar, inclusive ele tem uma série de vídeos sobre estudo sobre física do ensino médio, que é bem interessante. Ele faz aquela abordagem menos matemática, assim, que é bem interessante, para a gente entender os conceitos. É bem legal. Então, aconselho vocês a acompanharem. Vamos para o próximo aqui, ó. Letra B. As leis de Kepler confirmaram as teorias defendidas por Ptolomeu e permitiram a produção das cartas náuticas no período do descobrimento da América, tá? O que foi o que Ptolomeu defendeu, né? Nesse caso aí, a gente já sabe que vai ser falso, mas o que foi que defendeu Ptolomeu, tá? Então, só dar uma googlada aqui, ó. Caso vocês não vão ver, mas é só para ver aqui, ó. O que defendeu Ptolomeu. Então, olha só, a teoria geocêntrica, também chamada de sistema ptolomaico, foi elaborada pelo astrônomo Cláudio Ptolomeu
no início da era cristã. Ele defendia em seu livro esse sistema. Então, ele defendia o sistema da teoria geocêntrica, ou seja, a Terra no centro do universo. Então, falso, ele não defendia a Terra como sendo o centro do universo, na verdade, o contrário. As leis de Kepler são a base do modelo planetário geocêntrico e se tornaram a premissa científica que vigora até hoje. Falso, geocêntrico, Terra no centro do universo, é falso. Letra E, as leis de Kepler são resultado de diversas observações que posteriormente foram descartadas por Newton. Falso. Na verdade, Newton comprova as leis de Kepler utilizando as suas leis, tá? Então, nesse caso, as leis de Kepler forneceram subsídios para demonstrar o modelo planetário heliocêntrico, ou seja, hélio é o nome, digamos assim, voltado para o Sol em algumas línguas, se não me engano. Aí eu só estou meio perdido se é de origem romana ou se é de origem grega, mas provavelmente é grega, né? Porque Roma, nessa época desses estudos aqui, não tem tanta protuberância em estudos, né? Então, provavelmente é grega. Então, heliocêntrico é o hélio no centro, ou seja, o Sol no centro, e criticar as posições defendidas pela igreja naquela época, tá? Então, a igreja defendia que o sistema geocêntrico, enquanto que as leis de Kepler embasaram a ideia de fugir dessa ideia, né? De ter uma recomendação diferente, que não era aquela defendida pela igreja. Fazer mais uma aqui das leis de Kepler, para a gente ver como que geralmente cai, tá? Eu acho que eu vou até dar um zoom nessas questões, porque estou com medo de ficar pequeno aí para vocês. E vai que, né? Olha só. Então, próxima questão. As leis de Kepler são empíricas, ou seja, resultado das observações que ele fazia do céu, e não só dele, né, mas de muitos outros astrônomos que vieram antes dele. Então, ele estudou tudo aquilo que o pessoal publicou e as que ele estava publicando. Então, quando ele pegou todos esses dados, ele conseguiu constatar as leis que ele enunciou, tá bom? E aí, de acordo com as leis de Kepler, adotando o Sol como referencial, o que diz a primeira lei de Kepler? Que a órbita era elíptica e que o Sol estava num dos focos da elipse, tá? Para quem não sabe, a elipse possui dois focos. Nesse caso, se tratando do movimento dos planetas, o Sol fica num deles, tá? Então, por exemplo, letra A, as órbitas planetárias são curvas quaisquer, falso, tá? Elas têm que ser, na verdade, dos planetas são curvas fechadas, mas elipses, tá? Então, espiraladas não são, apesar de que na antiguidade eles conseguiam verificar essa parte de espiral que alguns planetas possuía, mas isso porque se tratava de que não era só a Terra que estava se movendo, tudo estava se movimentando, então não tinha como você obter círculos perfeitos, tá bom? Aí, letra C, as órbitas não podem ser circulares, falso, elas podem ser circulares, na verdade são quase círculos, tá? As órbitas são elípticas, ok, e o Sol ocupa o centro da elipse. Só esse aqui que está falso, não é o centro, é o foco, como você vai ver aqui na letra E, tá? As órbitas são elípticas, com o Sol ocupando um dos focos. Aqui uma coisa interessante, por exemplo, alguns meteoros, alguns asteroides, eles possuem formas de locomoção, esqueci o nome agora, órbitas, tá? Agora lembrei, órbitas, que se dão por meio de parábolas, tá? Então, por exemplo, um asteroide está vindo aqui, aí quando ele chega próximo, por exemplo, do Sol, o Sol, com a sua força gravitacional, muda a sua rota, e aí ele segue numa órbita na forma de parábola, tá? E aí, nesse caso, para esse conceito aqui, esse asteroide só vem uma vez e não volta mais, né? Ele vai para lá. A não ser que ele chegue lá na frente, tem algum outro astro massivo por lá, por exemplo, uma outra estrela. Quando ele chegar lá, essa estrela muda sua direção e aí ele volta, né? Aí, nesse caso, seria uma elipse, mas parecendo uma elipse, mas não seria bem uma elipse por conta de não ser uma curva fechada, né? Então, tem essa outra forma para a gente observar. Vou pegar alguma outra questão aqui. Vamos pegar uma
questão de força de atração gravitacional para vocês verem, tá? Bom, essa questão agora diz o seguinte para a gente. A força de atração gravitacional entre um rapaz cuja massa é 70 quilos, que se encontra a 10 metros de uma jovem de 50 quilos, é de aproximadamente quanto? Então, nós vamos calcular essa questão aqui. Vejam aquilo que eu comentei com vocês, que a constante da gravitação, da constante universal da gravitação, geralmente é 6,67 aproximadamente, só que aqui ele arredondou para 6,7, tá? Então, a fórmula da força é bem simples, é só vocês lembrarem que é a constante, o produto das massas, no caso aqui do rapaz, vezes a massa da moça, dividido pela distância entre eles ao quadrado. É só substituir os valores. A constante é 6,7 vezes 10 elevado a menos 11. A massa do rapaz é 70 quilogramas, então a gente não precisa fazer conversão. A da menina é 50. E a distância entre eles é de 10 metros, o φ seja 10 ao quadrado. Aqui é só você multiplicar e resolver como tal, tá? Eu vou primeiro resolver aqui uma coisa, ó, esse 10 ao quadrado aqui vai simplificar esse zero com esse zero, porque aqui em cima vai ficar, se você fosse fazer notação científica, vai ficar 35, ou seja, 3.500, aí esses dois zeros aqui cancelaria com esse cara, e aí o cálculo seria simplesmente 6,7 vezes 10 elevado a menos 11 vezes 35, tá? Aí é só multiplicar isso por isso daqui. Então, nós teremos 35 vezes 6,7. 5 vezes 7, 35. Vai 3. 21. Mais 3, 24. 6 vezes 5 dá 30. Vai 3 de novo. 18 mais 3. 21. E aí, somando, o resultado vai dar 5, 4, 3, 2. Como eu tenho um dígito após a vírgula, vai ficar 234,5 vezes 10 elevado a menos 11. Como os resultados são notação científica, a gente vai pegar e vai passar a vírgula duas casas decimais para a esquerda. Então, vai ficar 2,345, e como a gente acrescentou a casa aqui para 2 para a esquerda, nós vamos ter que somar 2 aqui em cima, tá? Mais 2. Então, menos 11 mais 2 dá menos 9. A alternativa correta, letra C, tá bom? Só cuidado para não confundir, acabar confundindo aqui, por exemplo, com a letra D, tá? Que também tem a mesma mantissa, ou, pior ainda, né? Confundir com a letra B aqui também. Então, tem que ter cuidado aí com a notação científica, porque às vezes a gente, na nossa correria, acaba marcando uma questão errada, achando que ela está certa, tá? Vamos fazer agora uma de campo gravitacional, duas na verdade, tá? Uma teórica e a outra a gente vai fazer de cálculo. Primeiro é o seguinte, entre as alternativas a seguir, assinale aquela que apresenta o conceito correto sobre o campo gravitacional. Primeira, um corpo de massa m gera à sua volta um campo gravitacional constante, independentemente da distância do corpo. Essa aqui é falsa, por quê? Como a gente viu, a intensidade do campo gravitacional é igual a constante gravitacional universal vezes a massa do corpo, dividido pelo raio desse corpo, e se você preferir, por exemplo, esse raio pode ser o raio mais a altura, tá? Nesse caso, a distância. Enfim, depende da distância. É inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, letra A, falso. B, o campo gravitacional de um planeta em um dado ponto depende exclusivamente da massa. Falso, porque depende também do raio, da distância também. A força gravitacional é uma força de campo, ou seja, precisa de contato. Falso, porque forças de campo não precisam de contato para que elas sejam sentidas ou que elas funcionem, ou que elas façam alguma diferença. Então é falso. Letra E, a intensidade de um campo gravitacional gerado por um corpo esférico de massa m em uma distância d do centro do corpo considerado depende da massa de um corpo de prova colocado lá.
A gente viu aqui que isso é falso. Por quê? Porque observe que quando a gente fez a demonstração anteriormente, que a gente pegou que o peso é massa vezes gravidade e que a força gravitacional é massa, na verdade, é constante, vezes a massa do corpo, vezes a massa do planeta, dividido pela distância ao quadrado, a gente simplificou aqui as massas, ou seja, a gravidade é igual a constante gravitacional vezes a massa do planeta dividido pelo raio ao quadrado. Nesse caso, ó, a massa do corpo de prova pouco importa. Ou seja, eu peso, por exemplo, 100 quilos, você que pesa aí 70, 60, 85, não importa. A constante gravitacional, o valor da gravidade vai ser a mesma, tanto para mim quanto para você. Isso não modifica. Então não depende da massa do corpo de prova, só depende da massa do planeta, tá? E, claro, da distância. Letra D. Não podemos ver ou tocar o campo gravitacional, porém podemos perceber seus efeitos, né? Então, vai sobrar isso aqui. Muitas vezes, eu, por exemplo, quando vou resolver questões de marcar assim, eu vou descartando ao invés de chegar numa conclusão direta, tá? Talvez isso seja uma boa dica para vocês. Eu simplesmente pego e vou descartando as que eu acho que é incorretas, que eu. Na verdade, primeiro eu descarto as que eu tenho certeza que são incorretas, e depois vou verificando qual das que sobram está mais certo, tá? E isso funciona para mim, porque às vezes, o que acontece? Às vezes a gente é meio cego para terminar logo alguma prova, algum exercício, alguma coisa, a gente meio que marca que a gente acha mais correta. Mas é interessante, às vezes, a gente descartar as erradas para ficar com a mente mais limpa ali e focar somente naquelas que sobram e verificar se não. Por exemplo, se eu fosse diretamente nessa resposta aqui, não podemos ver ou tocar o campo gravitacional, porém podemos perceber seus efeitos. Ela não está errada, mas ela não parece cara de resposta, entendeu? Ela só parece cara de resposta depois que eu descarto as outras. Senão ela não tem cara de resposta de questão. É tipo assim, a resposta dela é muito boba, então meio que você olha assim, eu pelo menos olho assim e digo assim, cara, não tem graça marcar essa questão. Mas quando só sobra ela, aí é o jeito de marcar, né? Mas ela não tem cara de questão, de resposta de questão de vestibular. Então é importante vocês ficarem atentos. Anula que vocês acham que são falsos, que vocês têm certeza que é falso, e depois vai comparando as que sobram. Mas nesse caso, como essa questão aqui, não tem como a gente fazer isso, né? A gente vai ter que fazer o cálculo. Ó. Olha só, na superfície da Terra, a aceleração da gravidade é próxima de 9,8. Um ponto situado a uma altura 8 vezes o raio da Terra tem a aceleração da gravidade aproximadamente de quanto? Então, observe o seguinte: a gente sabe que a gravidade. Esperar o carro da propaganda passar aí. Vou até aproveitar isso aí para tomar uma água, tá, gente? Que eu já falei. Se vocês tiverem alguma dúvida, vão anotando aí para a gente poder tirar daqui a pouco. Vou só tomar água.
O microfone tá desligado, professor. Ei, Laia, hein? Eu e essas mancadas de deixar o microfone desligado. Vamos voltar aqui, então. Vamos ver se eu consigo aqui. Vou explicar aqui. O que nós vamos fazer aqui para resolver essa questão? Nós vamos usar um artifício matemático, porque como a gente não sabe exatamente, a gente não tem dados da massa e nem do raio, a gente vai utilizar um artifício matemático aqui para poder resolver essa questão. Esse artifício vai consistir no quê? Lembre-se que a gravidade, que é 9,8, ela é calculada da seguinte maneira. Já que é na superfície da Terra, ela é calculada assim. Então, eu sei que isso daqui vale 9,8. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar essa expressãozinha aqui e vou chegar nessa expressão. E quando chegar nessa expressão, eu vou substituir, eu vou trocá-la por 9,8. Então, é isso que a gente vai utilizar como artifício. Como assim? Vejam o seguinte. Substituindo aqui, nós temos que o raio é o raio da Terra, a altura é 8 vezes o raio da Terra e está ao quadrado. Ou seja, aqui dentro do parênteses, o resultado então vai dar 9 vezes o raio da Terra. Só que isso aqui está ao quadrado, tá? Então isso aqui vai ser Gm sobre 9 ao quadrado, 81, raio da Terra ao quadrado. Aqui eu esqueci de colocar ao quadrado, tá? Tem que estar ao quadrado aqui também. Ou seja, se nós separarmos essa expressão de uma forma consciente de separar o Gm sobre R do que sobra aí, no caso 1 sobre 81, esse 1 vou colocar aqui para não ficar sozinho, porque não posso colocar um zero aqui em cima, tá? Porque senão ficaria 0 vezes isso, e 0 vezes qualquer coisa é 0, então isso aí estaria errado. E aí o artifício matemático vai fazer o seguinte, ó, no lugar do Gm, R ao quadrado da Terra aqui, vai ser o 9,8. Pronto. Ou seja, nós vamos pegar 9,8 e vamos dividir por 81. É isso que a gente vai fazer, tá? E aí nós multiplicamos por 10 para tirar a vírgula, nesse caso, ou simplesmente a gente deixa, vai ficar 98 dividido por 810, né? Se a gente fizer assim, multiplicando por 10. E aí é só dividir, acrescenta o 0, 0 e uma vírgula. Como a gente sabe aqui que a resposta vai ser 0,12, então vai dar, vai dar 1, né? Subtraindo aqui vai sobrar 0,71, 170, coloca o 0, aí vai dar 2, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 8, 16, e vai sobrar, nesse caso, 0, 8, vai dar 80, aí você coloca um 0, e mais um 0, aí continuaria dividindo aqui, mas nesse caso não vale a pena, 0,12 aí, a resposta correta. Alguma dúvida, pessoal? Muito bom. Então, vamos continuar, né? Vamos para mais uma questão aqui. Vamos pegar agora e vamos fazer da órbita circular, para a gente finalizar a nossa aula, tá? Órbitas circulares agora. Essa questão diz o seguinte: depois de anos de interrupção, ocorreu neste ano a retomada de lançamentos do ônibus espacial pela NASA, desta vez com sucesso. Nas imagens divulgadas do dia a dia no ônibus espacial, girando ao redor da Terra, podemos ver os astronautas realizando suas atividades, tanto fora da nave como no seu interior. Considerando que as órbitas da nave e dos astronautas sejam circulares, analise as afirmações seguintes. Primeiro, não há trabalho realizado pela força gravitacional para manter um astronauta em órbita ao redor da Terra. Segundo, a aceleração de um astronauta girando ao redor da Terra deve-se exclusivamente à ação da força gravitacional. Terceiro, a velocidade vetorial do astronauta ao redor da Terra é constante, tá? Então, vamos lá. Como a gente pode ver, o que é correto aqui é a primeira e a segunda, e a terceira é falsa. Bom, explicando por que a terceira é falsa. Por que a velocidade vetorial do astronauta ao redor da Terra é constante, por que isso é falso? Falso, primeiramente, porque nós estamos num movimento circular, então a velocidade a todo momento está mudando, então ela não é constante, tá?
Então, a velocidade vai estar variando a todo momento. Então, o vetor velocidade modifica ao redor da Terra aí a todo instante, então não é constante. Segundo, ou primeiro, né, não há trabalho realizado pela força gravitacional para manter um astronauta em órbita ao redor da Terra. Nesse caso aqui, não há trabalho, porque lembre-se que a força resultante sobre ele tem que ser zero. Porque para que ele possa manter um movimento circular, ele vai ter que estar em equilíbrio, porque senão ele vai sair aqui do movimento circular, tá? Então, se não tem força, não tem trabalho. Se a resultante é nula, o trabalho é nulo, tá? Então, não há trabalho. Segundo, a aceleração de um astronauta girando ao redor da Terra se deve exclusivamente pela força gravitacional. De fato, lembre-se que, nesse caso, se é um movimento circular, a aceleração é a aceleração centrípeta, velocidade ao quadrado dividido pelo raio, e além disso, pela segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração, e por sua vez, a gente sabe que a força é a massa dos corpos dividido pela distância entre eles ao quadrado. Então, linkando tudo isso, a gente pode concluir que essa aceleração é devida exclusivamente pela força de atração gravitacional dos corpos, tá? Uma coisa que talvez vocês não saibam, mas no espaço, quando um corpo está em órbita da Terra, a sensação é de que como esse corpo estivesse caindo infinitamente, tá? Ele está girando, mas esse corpo, na verdade, que está em órbita em torno da Terra, ele está caindo infinitamente para a Terra, tá? Mas a força de atração gravitacional entre os corpos, essa mesma força não deixa o corpo cair, tá? Então, é importante assim vocês entenderem essa parte. Deixa eu pegar agora aqui uma outra questão de órbita circular. Bom, e para a gente finalizar a nossa aula de hoje, tá? A gente vai fazer essa questão aqui de cálculo. Qual que foi sua dúvida, Elaine? Era a questão da aceleração ou da velocidade? Da velocidade? Basicamente, você tem que pensar no seguinte, ó. O corpo em movimento circular, ou pelo menos periodicamente em movimento circular, ele vai possuir, em cada ponto, ele vai ter uma velocidade numa direção. Por exemplo, nesse ponto aqui a direção é essa, nesse outro ponto aqui a velocidade vai estar para cá, nesse ponto aqui a velocidade vai apontar sempre tangenciando. Esse é o princípio da velocidade no movimento circular. Então, nesse caso aqui, da órbita, a velocidade do corpo sempre vai estar se modificando, nunca vai ser constante. Então, ela sempre tem mudança, não necessariamente no valor da velocidade, mas pelo menos na direção e no sentido vai mudar. Então, ela não é constante. Mesmo que o valor da velocidade numérica, a intensidade em si não mude, a direção e o sentido no movimento circular vai mudar. Entendeu? Então, essa é a ideia, tá? Agora, para a gente finalizar aqui, deixa eu limpar esse desenho aqui. Nós temos uma questão aqui bem interessante. Ela diz o seguinte, ó, a notícia satélite brasileiro cai na Terra após lançamento falhar, veiculada pelo jornal Estado de São Paulo em 2013, relata que o satélite, desenvolvido em parceria com a China, foi lançado no espaço a uma altitude de 720 quilômetros, menor do que a planejada, e com uma velocidade abaixo da necessária para colocá-lo em órbita. Para que o satélite pudesse ser colocado em órbita, circular na altitude de 720 km, o módulo de sua velocidade, com direção tangente à órbita, deveria ser aproximadamente de quanto? Dados: raio da Terra, massa da Terra, constante gravitacional. Observe que aqui ele até arredondou mais ainda a constante gravitacional, né? Arredondou para 6.
Então, vamos lá. Como que a gente vai trabalhar com a órbita circular? Primeira coisa, lembre-se o seguinte, a aceleração nesse estudo é a aceleração centrípeta e ela coincide com a aceleração gravitacional. Porque quando um corpo está no espaço ou está em queda, queda livre, basicamente a única aceleração que está predominando ali vai ser a aceleração gravitacional. Então, a aceleração gravitacional coincide com a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta, por sua vez, ela é substituída por quê? Pela velocidade ao quadrado dividido pelo raio o raio da órbita, a distância da órbita, tá? E a gravidade, ela pode ser substituída, então, usando as fórmulas desenvolvidas que a gente está estudando agora, pela constante gravitacional, a massa dividida pelo raio ao quadrado, tá? Só que esse raio aqui, gente, a gente tem que ter cuidado, tá? Não é o raio da Terra. O raio da Terra, vamos supor, esse raio é o raio da Terra, o RT, mais a altura, tá? Nesse caso, a altura de 720 quilômetros, tá bom? Então, a gente pode, desse caso aqui, simplificar, né? Esse raio com esse raio aqui, e aí eu vou ter que a minha velocidade ao quadrado vai ser igual a gm sobre o raio, que nesse caso é o raio da Terra mais a altura, tá? Só para deixar isso claro para vocês, para diferenciar. Ou seja, se eu passo esse expoente 2 para o outro lado na forma de raiz, eu vou ter que a velocidade tem que ser a raiz quadrada de g vezes m, que é a massa da Terra, dividida pelo raio mais a altitude, né? A altura. Aí, feito isso, de certa forma fica fácil, né? Só a gente substituir, ó, 6 vezes 10 elevado a menos 11, vezes a massa da Terra, que é 6 vezes 10 elevado a 24, dividido pelo raio da Terra, que é 6 vezes 10 ao cubo. Vejam que está em quilômetros, tá? Então a gente não vai fazer a conversão, ó, porque está em quilômetros, vezes a altitude, né? A altura que ele colocou foi 720 quilômetros. Então vem aqui 720 quilômetros. E aqui, dentro de uma raiz quadrada. Pronto. Só resolver essa continha besta aí. Então posso simplificar esse 6 com esse 6. E aí eu vou fazer o quê? Ó? 6 dividido para 720, né? Na verdade, eu vou simplificar isso aqui e colocar na científica para deixar mais simples. Da seguinte maneira. Ó. Em cima vai ficar 6 vezes 10, 24 menos 11 dá 13, dividido por esse 720 com esse 13 vai ficar 7,2 vezes 10 elevado a 5, tá? Porque eu coloco a vírgula aqui, tem 2 dígitos, com esses 3, 5. Agora eu efetuo a divisão. 6 dividido para 7,2. Eu vou usar uma calculadora aqui, um recurso para mim vai ser preciso agora, porque eu não quero fazer essa divisão de cabeça. O resultado vai dar 0,8366, tá? Vamos arredondar para isso aí. Vezes 10 elevado a 8, tá? Divisão de bases iguais, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. E aí depois é só calcular a raiz quadrada desse númerozinho aí. Então é 0,83 dentro de uma raiz quadrada vai dar um número que não tem nada a ver. Bom, eu acho que eu vou ter que usar outro recurso matemático aí para a gente resolver. Bom, eu vou fazer umas simplificações aqui. Para, digamos assim, para nos auxiliar, tá? Deixa eu fazer de outra forma aqui. Deixa eu ver onde que eu estou errando aqui essa questão. Mas o processo aqui vai ser o mesmo, tá? Basicamente, vai ser a mesma coisa que a gente vai fazer, mas deixa eu tentar mudar alguma coisa aqui para dar certo. Então, veja assim. É a aceleração centrípeta igual o que a gente viu lá, né? É velocidade ao quadrado dividido pelo raio, tá bom? Só que é o raio da Terra mais a altura. E a gravidade, como a gente viu, ela é constante gravitacional, massa da Terra, dividido pelo raio da Terra.
mais a altitude elevada ao quadrado, tá? Como a gente viu. Então a gente junta essas duas coisas aqui para chegar nessa conclusão. Velocidade ao quadrado sobre o raio mais a altura, e aqui desse outro lado aqui, GM, raio da Terra mais a altitude H. Aí a gente pode cortar esse com um desses, concluir que a velocidade ao quadrado é GM sobre R mais T, sobre R mais H. Agora eu quero saber onde que está o erro. Vamos fazer a conta sem a raiz quadrada lá, só para ver. Então vai ficar 6 vezes 10 elevado a menos 11, vezes a massa da Terra, 6 vezes 10 elevado a 24. E aqui embaixo, o raio é igual a quanto? O raio, 6 vezes 10 elevado a 3 quilômetros. E a altura, 720 quilômetros. Não tem nada errado aqui, né? 6 vezes 6 dá 36. Elevado a 13. E aqui embaixo, 6 vezes 7, 42. Opa, 6 vezes 7 não, né? 6 vezes 720. Deixa eu ver quanto é que vai dar aqui. 6 vezes 720. Vai dar 4.320 vezes 10 ao cubo. Transformando isso em notação científica. 3,6 vezes 10 elevado a 14. Sobre 4,32 vezes 10 elevado a 5. Não, 6. E aí é só dividir, né? 3,6 dividido por 4,32. O resultado dá 0,833 vezes 10 elevado a 8. E aí, se a gente quiser saber, o valor vai ser a raiz quadrada desse número aí, 0,83 vezes 10 elevado a 8. Só que quando eu calculo aqui, pessoal, a raiz quadrada desse número, o resultado dá 0,91 vezes 10 à quarta, por exemplo, tá? Então dava 9,1 vezes 10 ao cubo, quilômetros por segundo, tá? E aí eu não consigo chegar nesse resultado que eles estão falando que é para daí. Então deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu errei alguma coisa. Deixa eu ver. Ah, já sei. Que vergonha, né? Olha só, pessoal. Sabe onde é que eu tô errando? Já errei isso aqui umas 10 vezes. Aqui, ó, é para somar. Vocês estão vendo aqui? Toda aula eu tenho que errar uma questão besta dessa, né? Ó, para somar. Ó. Eu tô multiplicando isso aqui. Não é para somar. Não é para multiplicar. É para somar esse trem aí. Por causa disso que não tá dando o resultado lá que eu queria. Então, vamos lá, né? Que vergonha, né? Pra gente ter acabado isso aqui. Novamente, aceleração centrípeta é igual a gravidade. Ou seja, velocidade ao quadrado dividido pelo raio mais a altura. Nesse caso aqui seria o raio total, tá? É o raio da Terra mais a altura que ele se encontra. Igual a constante gravitacional vezes massa sobre essa mesma distância, só que ao quadrado, porque a fórmula existe ao quadrado. Então, eu posso simplificar isso com isso, e aí eu concluo que a velocidade ao quadrado é igual a Gm sobre R mais H, tá? Então, nós vamos fazer algumas substituições agora, de maneira correta. Então, vamos lá. Então, a velocidade ela vai ser a raiz quadrada de tudo isso aí, deixa eu colocar aqui embaixo. Teoricamente, agora é para dar certo, né? Então, vamos ver. Primeiro, a constante gravitacional, 6, ele não usou, né? Então, 6 vezes 10 elevado a 11, tá? Menos 11. Eu acredito que esse valor nem vai dar exatamente 7,7, porque está faltando um 7 aqui, mas vamos deixar assim por enquanto. O valor da massa é 6 vezes 10 elevado a 24, sobre
o raio da Terra, 6 vezes 10 quilômetros, 6 vezes 10 é 3 quilômetros, vou colocar aqui, ó, 6.000 quilômetros, mais a altitude, 720 quilômetros. Por que eu vou deixar assim? Vai ficar mais fácil para eu somar aqui embaixo. Em cima eu posso multiplicar, vai ficar 36 vezes 10 elevado a 13, e embaixo vai ficar 6.720 quilômetros, tá? Então isso aqui vai dar igual a quanto? Transformando em notação científica, vai ficar 3,6 vezes 10 elevado a 14, embaixo, 6,72 vezes 10 elevado a 3, dentro da raiz quadrada, tá? E aí eu vou efetuar a divisão, ó. 3,6 dividido por 6,72, o resultado vai dar raiz quadrada de 0,53, arredondando já, tá, pessoal? Já arredondando aqui, eu vou arredondar para 54, vezes 10 elevado a 11, tá? E aí, deixa eu aumentar aqui um pouco aqui, para poder caber, ó. E aí vai ficar raiz quadrada desse número aí vai dar 7,3, tá? 7,3. E aí 10 elevado a 11, nesse caso aqui não tem como calcular essa raiz quadrada, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o seguinte, 5,4 vezes 10 elevado a 10, tá? Que aí eu consigo calcular a raiz quadrada. Então, por exemplo, raiz quadrada de 5,4 é 2, só para vocês verem como que dá uma diferença gigantesca. Deixa eu fazer aqui de novo, 0,53. Vai dar isso aqui, ó. Quando eu faço a raiz quadrada, deixa eu mostrar para vocês, que aí vocês vão ver junto comigo aí. E aí não dá diferença. Ó, vou aumentar aqui, que é o seguinte. Quando eu efetuo, por exemplo, a raiz quadrada de 0,53 aqui, ó, dá isso aqui. Quando eu pego e faço a raiz quadrada de 0,54, dá isso aqui. Ou seja, não vai dar exatamente 7,7. O que eu vou fazer? Só vamos modificar algumas coisas aqui para vocês verem. O que eu vou modificar aqui para poder dar esse resultado aqui é o seguinte, ó. Ao invés de eu utilizar 6 vezes 10 elevado a menos 11, eu vou utilizar 6,7. Porque quando eu multiplicar aqui, ó, esse 6,7 aí pelo 6, ó, 6,7 vezes 6, o resultado vai dar 40,2 aqui, ó. Então aqui vai ficar 40,2. 40,2, tá? Aí aqui, ó, vai ficar, eu vou deixar 40,2 elevado a 13 aqui, ó, 40,2 aqui. Deixa eu até trocar de cor aqui para ficar mais simples. 40,2, fazer essa troca só para vocês verem, e vou efetuar a divisão por 6,72, que está lá embaixo. O resultado vai dar 5,98 aproximadamente. 5,98. E aqui 10, estava 10 a 13, menos esse 10 aqui, menos esses 3, vai ficar 10 elevado a 10. E aí, se eu pego e efetuo a raiz quadrada desse número aqui, ó, 5,98 dentro da raiz, dá 2,44, o que não é o que eu quero. Deixa eu ver. 40,2 dividido para 6,72. Raiz. Não. 6,72. Ah, tá. Pessoal.
Vocês vão me desculpar, mas eu vou ter que fazer isso aqui de novo, até dar certo, viu? Algum problema para vocês aí? Porque não era para estar dando esses resultados aí, era para dar um resultado bem bonitinho. Professor, Oi. naquela que o senhor fez a divisão, ao invés de fazer direto a raiz, a divisão ia dar 5,98. Se arredondar para 6, que vai ficar... Daí quando Fica mais simples, né? vai ficar 60 vezes 10 elevado a 6. Daí você chega no resultado. No qual? Você fala aqui? Arredondar isso aqui, tipo, fazer raiz quadrada de 6 vezes 10 a 10. Isso? Aham. Mas só isso já vai dar certo? Mas mesmo assim vai ficar feio, né? Porque... Ficou 60 vezes 10 elevado a 6. No caso, 60 vezes 10 elevado a 6? Isso, porque eu transformei em metros. Como não. Racional. Entendi. Eu cheguei em 7,7 vezes 10 elevado a 3 metros por segundo. Até isso que eu vou fazer agora, essa transformação em metros, tirar de quilômetro e fazer a conversão no final para quilômetros, porque não está dando certo com quilômetros, né? A priori tinha que dar certo de primeira, né? Mas eu estou acreditando que o quilômetro não vai dar certo aqui de primeira, por conta de que, nesse caso aqui, o que gera o problema do quilômetro é isso aqui, ó. Esse carinha aqui está em metros quadrados. Se ele tivesse em quilômetros, o resultado já saía bonitinho. Mas como não está, aí ele não funciona. Ele não funciona direito, basicamente, tá? Mas ele já fez isso aqui várias vezes. Resumindo, né? A gente sabe que vai ficar isso aqui, ó. Velocidade é a raiz quadrada da constante gravitacional vezes a massa dividida pelo raio da Terra mais a altitude. Vou transformar em metros aqui para ver se funciona. 6,7 vezes 10 elevado a menos 11. A massa da Terra, 6 vezes 10 elevado a 24. Na verdade, eu vou até tirar esse 7 daqui. O 7 aqui vai funcionar. Mas, teoricamente, eu não tinha que usar o 7. Ó. Eu vou fazer sem o 7. Eu vou até deixar o espaço do 7 aqui, para depois eu mostrar se... Vamos colocar o 7 aqui no final. O raio da Terra é... Dava certo. Sem ele não deu muito, não. Ficou 7,3. Porque deveria dar certo, porque ele não informa aqui na questão, né? Então, por exemplo... Só que esse aproximadamente aqui é o que quebra as pernas de quem vai fazer a questão, né? Porque aí o cara não anula a questão, porque ele fala, não, é aproximadamente, né? Mas então tem que fazer com 6,7, senão não vai chegar próximo de 7,7, tá? Isso nessa questão aqui. Aqui vai ficar o raio da Terra. A gente vai transformar em metros, ó. Isso aqui, ó, é 6 mil quilômetros. 6 mil quilômetros em metros, então vai ficar com mais 3 zeros, ou seja, 6 vezes 10 elevado a 6, tá? Então, 6 vezes 10 elevado a 6. E a altitude, que é 720 quilômetros. Então, vai ficar 720 mil metros em notação científica. Como a gente vai ter que somar aqui, que eu já coloquei um ponto de multiplicação aqui, mas vamos ter que somar, eu vou colocar 0,72 vezes 10 elevado a 6. Por quê? Porque 720 quilômetros, aqui agora transformado em metros, 1000 metros, isso aqui é 7 vezes 10 a quinta. 7,2 vezes 10 a quinta. Então, eu vou fazer a vírgula vir para cá, 7,72, e acrescentar um dígito no expoente, para que as unidades que apareçam aqui na base 10 sejam a mesma, 6 e 6, então é a mesma unidade aqui. Então, eu posso fazer o cálculo sem muitas preocupações. Em cima, eu vou fazer a multiplicação, 6,7 vezes 6, se não me engano, a gente fez agora há pouco, que deu 40,2. Deixa eu tirar a calculadora aqui da frente, né? Que provavelmente algumas coisas vocês não estão vendo. Vezes 10 elevado 11 menos 24, que deu 13, né? A gente já fez essa parte. E embaixo, 6 mais esse número aqui vai ficar 6,72 vezes 10 à sexta potência, tá? E aí nós vamos efetuar essa divisão. 40,2 dividido para 6,72. Aí o resultado dá 5,98.
vezes 10 elevado a 7, tá? Vezes elevado a 7 aqui. Então, isso daqui eu posso arredondar, não vou nem arredondar, né? Vai ficar 59,8 vezes 10 a sexta potência. Por que eu tenho que deixar a sexta potência? Porque quando eu faço aqui a sexta potência, esse númerozinho que aparece aí, tá, gente? Esse número aqui, ele pode ser fatorado com maior facilidade. Se eu pegar uma calculadora, né? E for calcular a raiz quadrada de 59,8, o resultado dá 7,7, tá? Como vocês vão ver aqui, que eu vou mostrar para vocês, ó, na calculadora. Então, quando eu faço 59,8 e faço a raiz quadrada, 7,7 aí aproximadamente. Então, velocidade, aproximadamente 7,7 vezes 10 ao cubo, tá? Metros por segundo. Aí a gente vai fazer a conversão. Esse 10 ao cubo aqui, como a gente bem sabe, ele representa aí para a gente o quilo, né? O K de quilômetros por segundo. Certo? Agora sim deu certo aí. E deixa eu até explicar para vocês por que não estava dando certo. Gente, não estava dando certo aquela questão, porque como a constante gravitacional não está em quilômetros, é impossível a gente concluir, né, a gente chegar no resultado em quilômetros lá no final. Por quê? Porque algumas simplificações no meio do caminho, e isso não deu certo, deixa eu explicar basicamente por quê. Porque a gente tem raiz quadrada, tem potência, tem notação científica, a gente tem uma enxurrada de operações matemáticas diferentes. Quando a gente tem só multiplicação, ou só soma, ou só subtração, se fosse poucas operações, se fossem operações bem simples, a gente poderia fazer o cálculo que no final a gente poderia fazer algumas conversões simples que daria certo. Esse caso aqui, como tem muitas operações distintas e conversões, por exemplo, de unidade, elas não funcionam muito bem quando você... Não é que não funcione muito bem, é que a gente tem que entender quais são todas as operações para no final a gente fazer a conversão correta, tá? Porque qual que é o grande problema da conversão de unidades? Uma coisa que eu deixo eu explicar para vocês aqui embaixo, ó. Que eu acho que é até interessante eu falar um pouquinho sobre isso aqui com vocês, antes da gente encerrar aqui a aula, que já está acabando. Basicamente, vocês entenderam o seguinte, ó, quando eu converto metro para quilômetro, quando eu converto de quilômetros, por exemplo, para metros, a gente sabe que é multiplicar por 1000. Quando eu faço de metro para quilômetros, a gente divide por 1000. Agora, o que eu preciso entender aqui é o seguinte, que quando eu tenho quilômetros ao quadrado e metros ao quadrado, que é o que deveria surgir aqui, não funciona muito bem dessa forma. A gente tem que levar a divisão e a multiplicação aqui ao quadrado também. Então, é como se eu fizesse uma divisão por 1000 ao quadrado e uma multiplicação por 1000 ao quadrado. Por isso que os números deram tão divergentes como esse daqui. Isso pode acontecer, tá? Então, tenham cuidado, como vocês acabaram de comprovar aqui, que eu fiz diversas vezes a mesma conta, e os resultados foram todos diferentes por conta desse erro, tá? Então, se há um erro como esse, a gente pode acabar não chegando ao resultado correto por conta dos valores que vão aparecendo no meio da conta, tá bom? Bom, então é isso aí. A gente vai estar encerrando nossa aula.